Então, muito boa noite a todos. O meu nome é Luciana Albuquerque, eu sou do cursinho de Educação Popular Conexão, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e eu peço permissão, porque essa aula vai ser gravada, para posteriormente de ser disponibilizada no Moodle, nosso Moodle do cursinho, e também no canal do nosso cursinho no YouTube. Tá? Se alguém se opõe, por favor, pode se manifestar, levantar a mão, ok? Então, hoje a nossa disciplina, na verdade, ela é um pouquinho diferente, ela é redação para o Enem, mas claro que ela converge outras disciplinas, língua portuguesa, literatura, história, todas as outras disciplinas, porque ela trabalha com o nosso repertório linguístico, né? Porque a gente nunca sabe e apenas vai supondo quais são os assuntos que vão ser trabalhados ali no Enem, né? E também qual o tema que vai ser colocado para a redação. Então, a gente fez uma programação de alguns assuntos que estão bem atuais, assim, bem na mídia, como notícia, como mudança da sociedade, e um deles, então, na continuidade, a nossa quarta aula, é o tema machismo, misoginia e sexismo. Livros, autores e citações pertinentes aos temas da redação para o Enem é parte 1, tá? Então, como esse assunto ele é bastante abrangente, hoje eu vou fazer uma abordagem assim um pouco reduzida para poder abranger um pouco mais desse assunto, tá? Então, já me apresentei. A gente se prepara para a redação para o Enem, tanto na parte da forma da redação, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E também nós estamos focando também nos repertórios, nos assuntos, porque para que a gente possa desenvolver a redação, a gente precisa ter leitura, a gente precisa acompanhar os principais assuntos. Então, um dos assuntos e um dos temas que pode cair na redação é a questão das mulheres, os direitos das mulheres ou a mudança que vem ocorrendo na sociedade, e isso engloba a, a competência que nós temos dentro da redação, que agora eu retomo, que é a quinta competência, que é a observância aos direitos humanos, tá? Essa é uma competência que está dentro da redação do Enem e que ela implica que todo o assunto que você desenvolva seja observado e respeitado os direitos humanos. Nas outras aulas, nós abordamos isso, a Constituição, os direitos universais, né? E aí nós trabalhamos com as minúcias. Por quê? Porque a gente pode, em qualquer tema, abordar como referência e como citação ali no meu texto, porque citações são importantes dentro do Enem, elas valem muitos pontos, né? Se eu colocar um autor, um livro, uma instituição importante com referências como, por exemplo, o IBGE, ou as nossas leis, como a Constituição de 1988, segundo a Constituição de 1988, nós temos direito, por exemplo, a lei nos assegura direito à vida, direito à educação. Pode falar, Alexandra. Oi, Sora. Queria só fazer um comentáriozinho. Geralmente, nas minhas redações, mais no repertório, nos desenvolvimentos, eu sempre uso o quinto ou, dependendo, do sexto artigo. Eu acho que se encaixa na maior parte dos temas. Ah, ok. Então, essa é a dica, né, para que a gente
possa ter isso como carta na manga para a gente poder citar na redação. Né? Então, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela é bastante completa em qualquer assunto que for abordado. Então, como nós estamos nessa temática dos direitos das mulheres e que muito nos interessa, esses direitos das mulheres, eles estão muito vinculados aos direitos humanos, né? Então, mais especificamente, as leis, os direitos das mulheres, eles são leis específicas, né, que nos protegem, né? Então, eu quero abordar um pouco, assim, do histórico, tá? Mas de uma forma da gente ressaltar a importância de como os direitos humanos, eles valorizam e também mudam a sociedade, né? No sentido, nós discutimos isso até em sala de aula, de como vem a evolução da humanidade, mas com as questões dos direitos civis, realmente a sociedade começa a enxergar a mulher, né, de uma outra forma, né? E pensarmos que nós estamos em 2023 e nós tivemos uma jornada na conquista de direitos, e aí a gente vai ver isso e pensa e não acredita de que isso realmente acontecia, né? Então, 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola, tá? Mas vocês veem que aí nós temos aí um século ou dois, né? E ainda em países como o Oriente Médio e Arábia, para aqueles lados de lá, a gente ainda tem as mulheres são impedidas, né, de irem para a escola, né, de estudarem. Então, isso era um direito conquistado, então as democracias, elas progridem e às vezes elas dão saltos retroativos, né, por causa de diferentes tipos de governo, e quem mais sofre, então, principalmente são mulheres, crianças, né, e minorias, né, nessas relações de poder. Então, a gente tem aqui em 1832 a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. É muito interessante. Essa obra, ela foi publicada no século aí 19, como vocês viram, como uma forma de denunciar essa diferença, né? Então, ela fala sobre conquistas do feminismo, né? E a autora Nísia Floresta desafiou as tradições e costumes da sociedade ao publicar seu livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela foi a primeira mulher brasileira a denunciar em uma publicação o mito da superioridade do homem e a defender as mulheres aí nos seus direitos e respeito aos seus direitos igualitários. Então, nós temos também, eu gostaria de trazer, mas não vai dar tempo, porque eu gostaria de abordar uma outra parte, que são as escritoras, né? Então, a gente vai deixar para uma segunda parte, que daí são citações mais literárias, né? 1879, mulheres conquistam o direito de acesso às faculdades. 1910, o primeiro partido político feminino é criado. E 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Né? A gente tem aí influenciado, sobretudo, né, pelas sufragistas, né, pela luta das mulheres nos Estados Unidos e na Europa. Muito assim, no tempo do Getúlio Vargas, né, que trouxe, apesar de ter um espectro fascista e populista, ele trouxe bastante inovações, né? Então,
Aqui, então, graças ao feminismo, há 88 anos as mulheres não podiam votar, né? Talvez um pouquinho mais pela publicação. Então, 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada. Imagina, gente, o Estatuto da Mulher Casada. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás a menção no Código Civil sobre a mulher honesta, né? Sobre essa menção no Código Civil também, tínhamos o crime, vamos dizer assim, muitas vezes argumentado como crime de honra, né? Para proteção da honra. Isso aconteceu no caso da como é que é o nome dela? A Diniz, deixa eu ver o primeiro nome dela, agora me ocorreu, que era uma figura pública, né? Ela foi assassinada pelo marido, o Doca Street, a Leila Diniz, eu não lembrava o primeiro nome dela. Então, a Leila Diniz foi assassinada e foi alegado esse subterfúgio aí na Constituição, no Código Civil, em relação a crime de honra, né? Para proteger a honra e tal. E há algum tempo já o Código Civil já mudou, né? Então a gente evoluiu bastante. Eu acredito que os argumentos, a sociedade, ela não muda apenas com argumentos, apenas com isso, né? Ela muda com movimentos sociais, com declaração de direitos, né? Leis de proteção, políticas públicas, leis afirmativas, todas elas são mecanismos coercitivos, né? Para que as leis possam funcionar e ser favoráveis, no caso, à mulher que é bastante oprimida dentro da sociedade, né? Então, só o argumento do diálogo ou da compreensão não tem realmente funcionado. Então, o que funciona são leis, a Constituição, direitos especiais, por isso, uma legislação específica para as mulheres, né? 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. É muito banal para nós hoje em dia, né? Que a gente faz. O que é isso, né, gente? A gente faz compras até pelo Wi-Fi, pelo Pix, né? Então, imagina que as mulheres não tinham esse direito, era um direito dado para os homens, né? Isso aqui é uma linha do tempo, né, gente? Ela é uma linha do tempo curta, sabe? Porque tem muitas coisas anteriormente aí que vocês podem ver na história, né? Aí tem os nossos colegas que trabalham muito os lados históricos, talvez essa parte aí do feminismo a gente possa também pesquisar, né? Então, em 27 de agosto, a Lei 4.212, de 1962, permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar, né? A autorização, isso implica as questões econômicas, né? Vocês viram a questão do trabalho, a questão do cartão de crédito. Então, por mais que nós tenhamos direitos, né, assegurados com uma legislação específica e também pela nossa Constituição, é muito importante que as mulheres tenham autonomia financeira, porque hoje, nesse exato minuto, nessa noite ou nesse dia, conforme as pessoas forem ver esse vídeo, vão estar acontecendo muitas coisas no Brasil e no mundo com as mulheres, né? Vocês sabem que o nosso índice de mortalidade, de feminicídio, tem sido muito alto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ainda nós temos muitos direitos a serem conquistados de forma universal, né? Então, em 1977, a lei do divórcio é aprovada, tá? Eu tenho a minha mãe, por exemplo, é uma das
primeiras, assim, divorciadas que fizeram uso dessa lei, né? A possibilidade de estarem separadas, de mudarem o nome, tirar o sobrenome do marido, né? 1979, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Isso foi bastante abordado agora nas Olimpíadas, né, das mulheres na Copa, que eu, particularmente, é a primeira vez que eu vi. Eu já tinha visto jogos, já conhecia as nossas jogadoras, a Marta, algumas outras, né? Mas não tinha visto em rede nacional apoiado dessa forma como foi agora, e como a gente teve aí os noticiários, a própria televisão, a mídia, trazendo a história do futebol e esse percurso das mulheres, né? Então, há 40 anos atrás, as mulheres não podiam jogar futebol. E talvez até bem pouco tempo, alguma de nós, ou algumas delas, tinham esse bloqueio na sociedade, dos pais, muitas delas comentaram ali, né? Preconceito da própria família, né? Então, se não por lei, né? Por ações coercitivas, né? Dentro da própria família, o marido, a própria sociedade, né? Como uma espécie de recalcamento, né? Como se as mulheres fossem diferentes dos homens. Então, é interessante esse assunto, mas ele é bastante complexo, e eu gostaria de abordá-lo, assim, numa segunda possibilidade, numa terceira, porque daí nós temos as autoras que poderiam ser citadas, que eu iria trazer, mas envolve mais comentários, que seria a Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, tá? Então, é um livro que tem quase 600 páginas. Estudei no meu curso de literatura, a gente viu por capítulos, onde ela diz que a mulher não nasce mulher, né? Torna-se mulher. E a gente vai entender mais profundamente o significado dessa frase quando a gente lê o livro e ele é separado por partes: biologia, aspectos sociais, políticos, né, dessa história toda que permeia a existência da mulher, né, e o papel que ela ocupa na sociedade. Então, é muito importante esse livro. Tem outras citações, outras autoras que eu gostaria de trazer com mais calma. Então, em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Tá? Então, aí também foi um salto para que houvesse essa tipificação e houvesse essa transformação na sociedade para um direito específico ali, né, que abrange as mulheres. Então, eu vi aqui, até que foi reinaugurada a delegacia da mulher, né, e também a gente teve aqui no Rio Grande do Sul a primeira Secretaria Estadual da Mulher, e teve o primeiro centro de acolhimento do país, né, que levou o nome da minha afinada prima, que foi a Vânia Araújo Machado, né? Esse centro, Vânia Araújo Machado, era aqui no centro de Porto Alegre, depois, pelo esvaziamento das políticas, né, ele foi perdendo espaço, e ele está, assim, como em outro lugar, como uma salinha, mas era todo um centro de atendimento, com atendimento especial. Eu sei que tem alguns lugares do país que tem psicóloga, tem uma sala para os filhos das mulheres, né? E agora a gente tem uma discussão muito importante e, que está sendo feita assim, uma lei ou um projeto de lei para que não se coloque a vítima, né? Como, vamos dizer, que não se coloque a vítima como autora. Não sei se é isso. A vítima no lugar de vítima,
né, com atendimento especial, psicológico, e que porque muitas vezes as mulheres vão denunciar, e eu já vi vários relatos, e elas saem de lá, assim, constrangidas, como se elas fossem responsáveis, e alguns homens, como eu tenho visto em algumas reportagens da TV Record, inclusive, como o caso de um cirurgião plástico que fez vários estragos em cirurgias, né, causou vários problemas, né, as cirurgias deram errada, ele colocou uma ação contra as mulheres. Então, a mulher foi lá denunciar uma cirurgia mal feita, um atendimento que não teve, né? E aquele homem entrou na justiça contra as mulheres, né? Então, está sendo feito um projeto de lei. Essa semana eu vi essa discussão sobre o lugar de fala desta pessoa, dessa vítima, né? Que, no caso, é mulher, né? Então, de acordo com os dados da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, somente em 2012 foram mortas 93 mulheres no estado, vítimas de violência doméstica. O número é 100% maior que o ano anterior, quando 45 mulheres acabaram assassinadas pelos maridos ou companheiros. Na delegacia da capital, ocorre, em média, 35 atendimentos de mulheres vítimas por dia. No primeiro trimestre de 2013, são mais de 3,5 mil ocorrências. O trabalho da DEAN, que é a delegacia, né, a primeira delegacia, no sentido de atender e encaminhar essas mulheres vitimadas, acabar com a impunidade, colaborar imputando ações concretas para proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres. Tá? Daí é que cita algumas delegacias, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Esse assunto é um assunto bastante sério, é um assunto que tem muitas estatísticas e estatísticas muito altas, a gente tem observado, e não cai, né, gente? Elas só aumentam de um ano para outro, vocês podem ver. Então, num tema que aborde a questão da violência contra a mulher, que eu mostrei na outra aula, eu mostrei várias observações de vários recortes de redações em que os vestibulandos, as pessoas, os candidatos lá que estavam fazendo a redação, feriram os direitos humanos, porque diziam assim, eu cheguei a mencionar, mostrei na outra aula, por favor, quem estiver nos assistindo pode retomar essas citações ali à redação anterior, se não me engano, agora não vou me lembrar o ano, mas diziam assim, essas pessoas que cometem violência contra a mulher têm que morrer, essas têm que ter pena de morte, essas pessoas, mil e uma coisas que nós citamos, que essas pessoas perderam pontos, não é mais zerada a redação do Enem, mas sim perde pontos em relação à não observância dos direitos humanos. E esse assunto é um assunto muito delicado, que você pode recorrer à Constituição Federal, a dados estatísticos aí do IBGE, dados como esses, né? Fazer uma cola em relação a isso e citando a fonte, né? Segundo a Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, segundo a Constituição Federal, segundo o IBGE, segundo Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, né? Isso também pode ser uma citação. Então, a legislação sobre a violência contra as mulheres, tá? É uma legislação ampla. A justiça ainda está fora do alcance de milhões de mulheres no mundo, diz a ONU. Isso aqui é no sentido macro, geopolítico, né? Como eu mencionei ali na Arábia, lá para aqueles lados lá,
Na África, alguns países, né, teríamos que citar exatamente quando a gente for escrever na redação. A gente tem ainda, eu li um relatório da ONU, isso aí eu acho que poderia disponibilizar depois que o nosso vídeo estiver no ar, eu boto o link lá, o relatório da ONU, onde fala nas, nas coisas e nas situações que as meninas ainda, sofrem na África, como a extirpação do clitóris, né? Essas cirurgias, né? Que são um pouco de tradição em algumas regiões, né? Que causam problemas de saúde que levam à morte, né? Porque essas cirurgias elas são feitas de forma inadequada, essas meninas acabam tendo sérios problemas de cicatrização e acabam ali com alguma infecção generalizada, né? Acabam com morte. Então, a ONU já denuncia isso no seu relatório. Eu vou achar esse relatório e vou deixar à disposição de vocês, que é uma forma também de vocês denunciarem aí quando vocês estiverem escrevendo a redação que seja pertinente a esse tema, né? Embora a violência doméstica seja hoje proibida em 125 países, 603 milhões de mulheres ainda vivem em nações onde esta forma de violência não é considerada crime. Até 2011, 52 países haviam criminalizado estupro conjugal. Contudo, mais de 2,6 milhões de mulheres vivem em países onde esta forma de violência não foi ainda explicitamente definida como crime. As leis baseadas nos costumes ou na religião, que coexistem com as leis do Estado, muitas vezes restringem os direitos das mulheres. Aqui que foi o que eu comentei. As leis baseadas nos costumes ou na religião coexistem junto com as leis do Estado. Então, são culturas locais, né? Às vezes ancestrais, às vezes de uma determinada tribo, de determinado dialeto, de uma determinada região. É bom, talvez, então, na próxima aula eu traga alguma coisa pontual em relação a isso, né? A ONU assinala que as leis, quando empregadas adequadamente, estabelecem as bases para as mudanças de atitudes e da situação da mulher na sociedade. Então, segundo o relatório publicado pela ONU, foram registrados vários progressos em relação aos direitos das mulheres, graças aos esforços individuais da sociedade civil e dos governos para o empoderamento econômico e político das mulheres. Então, é o caso aqui da Lei Maria da Penha, né? É importante, né? Então, é isso que a gente estava comentando, né? Precisa toda uma sociedade se surpreender, se rebelar, se movimentar contra isso, né? Não precisa ser exatamente uma mulher, podem ser os homens também, a sociedade em si, as mulheres trans, o movimento LGBTQI-PNA+, né, que tem um nome comprido, todo mundo pode se manifestar em relação a isso, né? Então, são questões de direitos humanos, e esse relatório é bem interessante, né? Tem aqui a Lei Maria da Penha, né? Lei número 11.340 de 2006. Eu vou postar também o link dessa lei para que a gente, em uma determinada redação, possa citar também essa lei, né? Possa ter na ponta da língua. Então, assim, finalizando e sendo assim uma breve introdução ao tema, porque o tema é bem extenso, tem vários detalhes dessa linha do tempo. A semana que vem, talvez eu traga mais detalhes e mais pontuais
a gente tem essa semana a criação a divulgação. Tudo bem? Boa noite, colega. Meu áudio está aberto. Oi, boa noite. Boa noite. Então, a gente tem essa semana, então, a divulgação do sinal, né? Que é assim, ó, assim, e fecha, né? Tava dando essa semana, foi logo no início da semana, o protocolo, né? Foi feito um protocolo, né, que já existe em vários países. Na Espanha tem um protocolo interessante, que é quando a mulher não consegue se comunicar verbalmente, ela está no meio da confusão, no meio da violência, no meio do assédio, ela não consegue pedir ajuda, ela pode fazer o sinal, né? Pelo que eu vi assim, né? Mostre a mão e dobre o polegar. É exatamente assim. É quase um sinal de Libras, né? Então, essa foi a última notícia desse protocolo que foi feito sobre o tema, né? Então, os protocolos são bem importantes. Protocolo, sinal silencioso de ajuda para a violência doméstica. Bom, então a minha intervenção era curta hoje, porque nós iniciamos um pouquinho mais tarde, a gente teria aula de espanhol, que a professora Laura promete daí na segunda-feira sem falta, né? Então, hoje eu abordei de uma forma mais geral a questão do cronograma, né? Do cronograma não, do cronograma histórico, do tempo histórico, só que não termina ali, né? Eu peguei até uma parte, depois a gente continua, eu deixei a Constituição de 1988 mais adiante, e a gente pode retomar. Agora eu gostaria. Pode falar, Laura. Eu gostaria de abrir para a participação de vocês. A Laura comentou aqui na Argentina. Pode falar, professora Laura. No, que falando sobre a violência doméstica, lá na Argentina, também tem a violência doméstica da mulher sobre o homem. Tive que, si tem homens que denunciam a mulher por violência sobre eles. Ou seja, não há só a violência da mulher, o homem sobre a mulher, sino também tem violência a mulher sobre o homem. Que mulheres castigam o homem ou faz alguma coisa que lhe faz mal. Bueno, a questão que tem é ridículo, né? Mas tem essa lei agora, aqui, lá na Argentina tem essa lei. Bastante curioso. Bastante curioso, né? Então, aí o meu colega Mutaro, pode falar, Mutaro, fica à vontade aí. A Maria Beatriz quer contribuir? Bom, eu entrei agora, achei interessante. Acho que é melhor escutá-las do que eu mesmo intervir. Mas gostei da fala da professora Beatriz. Acredito que é muito mais como a violência contra as mulheres. Mas eu não sabia que na Argentina. Bom, isso existe em outras partes. Mas ela percebe isso, que também existe violência contra os homens. Porém, se fala das mulheres porque é o que mais acontece, né? Então, a gente tinha comentado, essas são as últimas notícias que eu vi, que foi o sinal, o protocolo, né, da violência, e também um projeto de lei ou uma discussão que é bem recente sobre a não criminalização da mulher. Porque quando a mulher vai dar parte, ela é constrangida. Muitas vezes ela chega lá, por exemplo, uma coisa que me chocou bastante foi esse caso que aconteceu da menina que tinha saído com os colegas e foi tudo filmado. Ele botou ela no táxi, ela dormiu no táxi, no Uber, né?
e no aplicativo, e o motorista apenas pegou ela dormindo e colocou ela no chão na rua, né? Daí veio um homem, ajudou ele a tirar ela de dentro do carro e botou ela na rua, e depois de 10 minutos, tudo foi filmado, passou um homem, viu aquela pessoa deitada ali, assim, na rua, pegou a mulher aqui no braço, em cima, e levou ela para um lugar ermo, que era um campo de futebol, e cometeu o estupro durante várias horas. E nisso ela estava desacordada. Tudo foi filmado. Eu achei aquilo absolutamente repugnante, porque e os protocolos também, e quando ela foi achada por uma mulher que passeava naquele parque, e a mulher chamou a polícia e queriam que ela desse parte. E naquele estado que ela estava, ela escolheu não ir dar parte naquele momento, mas ela foi depois, porque a mulher muitas vezes chega lá de um tal jeito que fica intimidada, constrangida. Ela foi sexualmente abusada, né? Violentada. E no caso dessa mulher, ela não lembrava de nada. Foi muito repugnante. Então, eu vi o projeto de lei, é uma discussão, é um projeto de lei. Eu quero trazer na semana que vem a continuidade desse assunto, que ele é muito. Eu quero citar, mas apontar o lugar, apontar data. Então, eu fiz um cronograma num tempo histórico, né? E também trazer algumas citações aqui, como a gente viu em literatura da Simone de Beauvoir, sobre o segundo sexo, né? Também, que é uma possibilidade de citar dentro da redação esse tema que é bastante difícil, né? E muito sensível, mas que essa discussão é sobre a não criminalização da mulher, porque aconteceu, como eu comentei aqui, o fato de algumas mulheres entrarem na justiça e alguns homens reverterem com uma devolutiva de uma ação contra. E naquele momento a mulher é vítima, né? Então ela se sente já constrangida de apontar, de denunciar aquele homem, porque também tem medo, né, da justiça. Então, nesse sentido, a gente tem que ter claro, tem direitos humanos fundamentais, direitos civis para todo mundo, mas que nesse caso, em casos excepcionais, né, como essas minúcias da questão da mulher, né, que é os direitos das mulheres, é uma legislação específica, né, que ela não seja considerada vamos dizer assim, ela não possa ser considerada como criminosa, né? Ela denuncia, mas também tem que ter liberdade e segurança para poder denunciar, né? E aí, Maria, tu gostaria de falar alguma coisa? A Maria Beatriz? Temos duas Beatrizes. Caiu. Então, era isso, gente. Eu não queria me deter muito para não ficar muito tarde, tá? Foi, então, uma introdução. Na semana que vem, daí eu talvez não na sexta, né? Mas num outro dia a gente vai dar continuidade ao assunto. Daí eu vou colocar lá quem está assistindo agora de noite, ou de manhã, ou de tarde, no nosso canal do cursinho. Esse material vai estar lá, né? Eu vou colocar o relatório da ONU, tá? Que apontam alguns incidentes que ocorrem ainda em vários locais do mundo, né, colega Mutaro? Algumas coisas que o relatório da ONU traz sobre algumas regiões da África, né? Algumas coisas como agora naquela região que entrou em conflito,
aquele lado da Arábia, lá, aquela questão lá, que as meninas nem podem mais ir à aula, né? Então, quero trazer bem focar, bem pontual, assim, para que a gente possa, numa redação do Enem, a gente apontar alguns direcionamentos, se vier esse tema, o que eu posso abordar, o que eu posso citar, Constituição, os direitos universais, os direitos das mulheres, a legislação muito grande, né, o protocolo da ONU, dados do IBGE, tudo isso são citações e argumentações, operadores argumentativos ali que tu pode trabalhar junto com os conectivos ali para desenvolver a parte do desenvolvimento ali, onde tu coloca a argumentação, tá? Então, semana que vem, se tu quiser, colega Mutar, se tu quiser participar junto, fazer uma parte, daí tu me avisa, tá? Tá certo.